Om Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Manhã Sagrado, nosso episódio de número 10. Para mim está sendo tão gostoso acordar todos os dias de manhã junto com vocês, poder ter um momento aqui de reflexão, poder ter um momento de introspecção, às vezes praticar um pouquinho de meditação, às vezes simplesmente parar para olhar a nossa vida, parar para pensar, trazer alguma mensagem. Isso vem fazendo com que realmente a minha manhã seja mais sagrada e eu espero que a de vocês também. E eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui todos os dias comigo, 5h55 de manhã, tão cedinho, né? Trazendo um novo despertar, trazendo uma manhã diferente, né? Fazendo com que algo seja feito com as nossas manhãs. Então sejam todos bem-vindos, todos, todas e todos, todo mundo bem-vindo aqui mesmo. Bom dia, Ângela. Bom dia, estamos juntos aqui. Gleice, bom dia. Aliás, Gleice, eu vi as suas fotos que você postou praticando yoga. Você me marcou a Escola Casa Shanti. Aquelas fotos ficaram maravilhosas. Eu fiquei observando tudo, né? O espaço montado com tanto carinho ali, né? E o tripé onde estava o celular, o livro que acompanha a nossa série Sadhana Yoga, os acessórios para a prática. É tão gostoso isso, gente. É tão gostoso ver vocês praticando. Então, quando vocês tirarem fotos praticando com a Casa Shanti, marca o Instagram da escola, que a gente sempre vai compartilhando. E isso faz com que a gente trabalhe mais e mais e tente levar mais e mais yoga para vocês. Muito obrigado, viu? Excelente. Bom dia, Marli. Seja bem-vinda. E Liliana, seja bem-vinda também. A Liliana está falando que está sem som. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu estou falando aqui sozinho. Jussara, bom dia também. Bom dia. Agora eu fiquei preocupado se eu estou falando sozinho, se está todo mundo falando também. Conta para mim se tem alguém aqui hoje pela primeira vez. Ou se vocês já estão me acompanhando. Eu estou vendo uns nomes diferentes aqui hoje, hein? Pode ser que seja a primeira vez. Obrigado, Jussara. Bom dia, Valda. Bom dia. A Valda ontem ela escreveu hoje de novo, né? Bom dia, professora Paradite. Uma hora eu tenho que vir aqui contar o porquê do Paradite, contar tudo direitinho. Ó, Denise falou, o Ed falou que tem som, a Laura falou que tá tudo ok, a André falou que tá ouvindo bem, tá tudo perfeito, a Gleice avisou também. Então, se você está aí sem som, ó, aumenta o volume, tem a teclinha aqui, você aumenta aí e a gente já vai começar com o nosso bate-papo de hoje. Então seja bem-vindo. A Maga falou que está ouvindo bem também. Maga, hoje é a sua primeira vez aqui, hoje que eu estou vendo o seu nomezinho aqui, não tinha visto ainda. Tá? Para quem é a primeira vez aqui no Manhã Sagrada, nós estamos ao vivo 5h55 todos os dias. Lá no Manhã Sagrada número 1, eu expliquei para vocês o porquê levantar antes das 6 da manhã. Bom dia para Petrópolis. Espero que esteja tudo bem aí agora, que as coisas estejam melhorando aos pouquinhos, né? Espero que esteja tudo bem aí. A Silvia está falando, descobri você, a Casa Shanti faz pouco tempo. Seja bem-vinda então, Silvia, à nossa casa. Seja bem-vinda. Aqui a gente tem aulas de yoga, temos meditações, temos muito conteúdo. Muito obrigado pela sua presença, tá? E a Nara falando só mesmo você para me fazer acordar antes das 6 horas da manhã. Muito bem. E quanto tempo fica? Eu não entendi o quê. Quanto tempo a gente fica aqui? Depende. Os dias que a gente tem práticas de meditação são todas as segundas, às vezes a gente fica um tempinho a mais, mas é em torno de 20 minutos, às vezes 15 minutos, a gente não vai muito além disso não, tá? Até porque hoje, quando a gente terminar aqui, a gente tem que se preparar, porque tem aula de yoga novinha no YouTube saindo para vocês hoje às 6h45. Então daqui a pouco vai ter uma aula novinha de yoga lá no YouTube, então não vou poder estar lá e aqui ao mesmo tempo, tá? Então daqui a pouquinho a gente já tem que terminar aqui para a gente poder começar a nossa prática de yoga, né? É só um momento mesmo quando você está aí se arrumando, se preparando para a sua prática, acordando, se esticando um pouquinho, passando um óleozinho de gergelim no corpo. Enquanto a gente a gente vai conversando, a gente vai trocando essa ideia aqui, né? Agora, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto, sobre o dia que eu vi, na verdade, um corpo de um ser humano mesmo, pegando fogo. Essa foi uma cena que ficou gravada para sempre na minha memória. Um funeral na beira do Ganges, em Varanasi. Eu lembro que primeiro eu estava caminhando por uma viela, uma ruazinha bem estreitinha, né? E aí eu vi uma barraca, essas barracas indianas que vendem de tudo.
assim, e tinha um pano amarelo, brilhante, muito dourado, muito colorido, coisa típica que leonino gosta, né, de coisas douradas, assim. E aí eu fui direto para pegar e perguntar o preço. E aí o guia, o Raj, ele me puxou, me deu um tapa na minha mão, assim, com um movimento brusco, eu até assustei na hora, assim. E aí ele falou comigo assim: esse pano que você está querendo comprar para colocar no sofá da sua casa, esse pano, ele serve para enrolar as pessoas que morrem quando elas vão ser cremadas. E depois eu pude ver que isso era verdade, quando eu estava ali junto com as minhas amigas dentro de um barquinho, dentro do Ganges, e aí a gente entra num barquinho e aí a gente pode acompanhar a cremação do corpo. Então eu pude ver algumas pessoas, provavelmente familiares, né? Inclusive muitas mulheres raspando a cabeça, e um dos filhos, depois de dar algumas voltas ao redor do corpo, da fogueira, né, com o corpo entoando mantras, o corpo já estava ali no meio da madeira, né? Então esse filho, ele dá voltas ao redor do corpo, entoando esses mantras e colocando fogo no corpo. Depois de um tempo a gente sabe que esse corpo vai virando pó, né? Eu lembro que nesse dia, vendo a cremação do corpo, o céu aberto no meio de uma cidade, eu estava realmente tomado por uma emoção de estar naquele local que eu tanto queria conhecer. E eu lembro que eu não senti, por exemplo, terror ou nojo que as pessoas perguntam, nada do tipo assim. Quando eu conto esse assunto, que eu vi um corpo cremando e que eu fui nessa cidade onde tem esses crematórios a céu aberto, ou onde às vezes até jogam alguns corpos inteiros no rio, as pessoas sempre me perguntam se tem mau cheiro, por exemplo. E eu me lembro que estar na cidade mais antiga do mundo, assistindo um ritual de tão perto, lidando com a presença da vida e da morte juntas. O cheiro ruim, por exemplo, não ia tirar a minha emoção e todo o impacto que a minha alma estava passando naquele momento. Mas eu lembro, na verdade, que o cheiro era um cheiro de sândalo, porque os corpos eles também são queimados em fogueiras e geralmente eles usam como madeira o sândalo, que é uma madeira mais perfumada. Então é claro que naquele dia eu ia comprar aquele tecido dourado, mas eu desisti de comprar. Eu pensei que de repente eu podia, sei lá, não me trazer sorte, alguma coisa do tipo. E eu acabei investindo o meu dinheiro, as minhas rúpias, numa bolsa muito bonita, assim, de pendurar de lado, que tinha o símbolo OM. Curiosamente, agora, eu tô lembrando que essa bolsa ficou com uma pessoa que eu não tenho mais relacionamento. Talvez a morte possa estar representada aí nessa bolsa, né? E que fique assim resolvido, né? Mas o mais interessante é que depois de ver o crematório de manhã, à noite a gente volta, né, para ver o crematório, para ver o Púdia na beirada do rio Ganges, no mesmo lugar. E é muito interessante você ver à noite a mesma família que estava no funeral, sentada, cantando mantras, com animação na beira do rio. A Índia, ela realmente tem os seus encantos e a gente tem muita coisa para aprender com esse povo. Aquela mesma pessoa que chorava de manhã, que raspava o cabelo como um luto, à noite ela está ali, cantando mantras no momento do Púdia. Púdia é um momento que a gente tem para agradecer, e essas pessoas estavam ali. Na cerimônia de cremação, o filho mais velho, ele levanta uma vasilhinha de barro cheia de água, e aí ele deixa essa vasilhinha cair de propósito no chão, e aí ele fala assim: esse barro representa o corpo do meu pai, e a água representa a alma. Agora, a alma está livre e pode alcançar outras formas. É muito interessante a gente poder começar o nosso dia falando de morte. Geralmente a gente quer falar de vida, né? Mas vocês sabiam? Eu só descobri isso na Índia. Eu não sabia que eles consideravam auspicioso ver uma cremação ou encontrar com um corpo indo para o funeral no meio da rua, cortejo, um enterro.
mas eu não tenho dúvidas sobre a importância que foi para mim perceber naquele dia a vida-morte. A escritora Clarice Lispector, que eu gosto muito, ela tem um livro chamado A Hora da Estrela. Se você nunca leu, leia. Ela fala nesse livro que todos terão a sua hora. E eu acho realmente que os indianos, eles estão certos, mais uma vez, em encontrar um cortejo levando uma pessoa morta, um enterro, ou assistir uma cremação, abre os nossos olhos para nos lembrar da experiência que vai ser inevitável para nós um dia, a morte do nosso corpo físico. Talvez pensar na morte logo de manhã cedo, como a gente está fazendo, possa ser uma boa opção para desenvolver a nossa gratidão à vida e a todos os encantos que a vida tem para nos oferecer. E aí eu tenho uma pergunta para você que está aqui comigo. Você está viva? Você está vivo? Ou você está morta? Você está morto? Olha que tem muita gente que anda, conversa, namora, trabalha, pratica até yoga no YouTube comigo e já morreu há muito, muito tempo. Procure dar vida à sua vida. Lá em Lafayette, quando eu morava lá, numa das últimas casas que eu morei, eu tinha que subir um morrinho de carro e depois eu tinha que descer um morro grandão e eu morava lá no final do morro. E no alto desse morro tinha um cemitério. Então, era inevitável. Todos os dias eu passava por lá no mínimo 2 vezes por dia. E eu via o movimento. Aqui em Búzios também acho que penúltima casa que eu morei, também eu morei do lado do cemitério. Novamente, onde no alto, já gravei muitas aulas lá para vocês. No alto, assim, do morro, tem uma igrejinha, a igrejinha de Santana, e do lado, com a vista para o mar, tem um cemitério. Lugar muito bonito. E também, às vezes eu me arrumava e saía, eu vou sair para tomar um banho de mar. E aí na hora que eu saía assim, todo feliz para tomar um banho de mar, eu encontrava com um enterro subindo. Lembro uma vez eu vi o enterro de uma criança. E os pais ali chorando, a família chorando. É um momento que a gente tem, quando a gente fala sobre a morte. A gente pode lembrar da finitude do nosso corpo e que o nosso tempo aqui na Terra, ele é curto. É muito curto. Então o convite hoje é a gente fazer com que o nosso dia seja um dia sagrado. Que a gente tenha uma manhã sagrada, uma tarde sagrada e uma noite sagrada. Que seja um dia maravilhoso. Pensar na morte de manhã pode fazer com que a gente acorde para a vida. O Gasparetto, eu apaixonado com o Gasparetto, aliás, tem umas histórias com ele, em algum momento eu posso contar para vocês. Ele falava muito isso. Tem gente que você olha na rua passando, parece que você só vê cabelo. Você não vê a pessoa, não tem vida. Então a gente tem muitas posturas do yoga que os indianos nos ensinam, né? Essas posturas vão trazer mais vida para você, vão trazer brilho para os seus olhos, vão trazer beleza para o seu rosto, vão trazer vida. E aí eu volto a te perguntar, você está viva? Você está vivo? Como é que estão sendo os seus dias? Como é que você organiza o seu dia? Você tira um momento para contemplar o sol nascendo, para ouvir a natureza? Às vezes a gente que pratica yoga, quando a gente começa a praticar yoga, começa a praticar meditação, a gente costuma fazer isso, né? A meditação, ela nos prepara para o grande momento, nos prepara para o momento da morte. Porque quando a gente medita e pratica yoga, a gente descobre que na verdade a gente não morre. É só o corpo que vai embora, mas a gente não. Então é isso. Hoje eu quis começar o dia falando sobre vida e morte. Um não é contra o outro, um é complementar ao outro. E você pode estar viva, o corpo pode estar vivo, mas você já pode ter morrido há muito tempo. Dê vida para a sua vida. Cuide dos seus relacionamentos. Cuide da sua alimentação. Cuide do seu dia. Cuide da sua energia. Muito obrigado pela presença de vocês. Namastê. Om Shanti. Que você tenha um dia vivo. Já ouviu a palavra? Carpe diem. Colha o dia. Vamos fazer isso hoje? E aí sim a gente vai fazer o nosso dia ser sagrado. E eu vou te convidar para colher o seu dia hoje
começando com uma prática de yoga. Essa prática vai estar disponível para você daqui a pouquinho, às 6h45, lá no YouTube da Casa Shanti. Vamos viver o nosso dia. Muito obrigado. Um excelente final de semana para todos vocês. Amanhã a gente se encontra de novo, às 5h55, ao vivo aqui. E amanhã vai ter aula também no YouTube. Nos sábados eu coloco a aula um pouquinho mais tarde. E amanhã vai ser uma aula bem interessante, que vai ser uma aula com mantras. Uma aula de Hatha Vinyasa, aquela aula para deixar suado com mantras. Amanhã no YouTube, se não me engano, às 7h da manhã. Um excelente dia. Eu queria fazer uma proposta para vocês, para você que esteve aqui no Manhã Sagrada. Ontem algumas pessoas postaram as fotos do altar. Eu gostaria que hoje, quando você fizer a sua prática de yoga comigo lá no YouTube, você tirasse uma foto sua e postasse, ou no seu feed, ou nos seus stories, uma foto de uma postura praticando yoga e colocasse Carpe Diem, colha o dia. E me marca, né? Você tem que me marcar, ou marcar a Escola Casa Shanti para eu ver vocês postando. Aliás, Cris, eu vi a imagem que você postou, né, do seu altar. Que coisa mais linda. Muito bom. Muito bem, gente. Então nós começamos o dia falando sobre morte, mas que esse papo traga para nós mais vida. Carpe Diem, colha um dia. Bom dia. Namastê.